olá alunos, sejam bem-vindos a mais uma semana do SPE com você, tá? Meu nome é Ivan Santos, sou professor do Sistema Positivo de Ensino na área de Biologia. E hoje vamos encerrar o que nós começamos a aula passada. Vamos terminar artrópodos, né? Vamos trabalhar ali com diplópodes e quilópodes. Para isso, preciso que você pegue o seu livro, o livro 6, e abra lá na página 21, tá bom? Se você não fez isso, dá um pause aí para lá fazer, tá? Vamos para os slides, porque nós vamos trabalhar com imagens, né? Afinal, precisamos ver para entender como é que funciona esses mecanismos aí do reino animalia, tá bom? Vamos lá então? Beleza, então vamos explorar esse mundo aqui dos miriápodes. Então, os miriápodes é um grupo onde contém duas classes para finalizar ali o estudo dos artrópodos. São os quilópodes e os diplópodes, tá? Embora aparentemente eles sejam muito parecidos, nós vamos ver agora que eles são, na verdade, bem diferentes, tá bom? Então, nós começamos a falar dos quilópodes. E os quilópodes nós temos aqui como exemplo a lacraia, né? Então aqui já aparece aqui, né, uma foto, né, uma imagem muito bonita, né, tirada de frente, né? Esta imagem, a lacraia. E se nós olharmos de frente, lembra muito o que nós já vimos sobre artrópodos, né? Realmente, porque faz parte do mesmo filo. Mas olha ali, ó, um par de antenas, né? Ali, mandíbulas, né? Um par de mandíbulas. E olha ali aqueles pés ali, os pés articulados ali atrás, né? Ao longo do corpo, né? Então isso remete muito aos artrópodos, né? Nós já vimos essas características nos outros grupos. Agora vamos olhar mais atentamente, né? Vou chamar a atenção aqui para esse par de mandíbulas, que na verdade é um par de mandíbulas adaptado. Por quê? Tá? Porque neste par de mandíbula, na extremidade, eu tenho as forcípulas. E essas forcípulas, elas têm uma função importante para este animal: inocular veneno, inocular a peçonha, né? Em onde que vai inocular? Bom, esses indivíduos, eles são carnívoros, né? Então, eles têm que caçar o animal. Para caçar o animal, então, é necessário fazer o quê? Quando encontrar a presa, né, tentar inocular ali o veneno para paralisar ela. Então, esta é a função. Tem ali a ver muito com a obtenção de alimento, né? Também serve para defesa? Sim, também está relacionado à defesa ali quando necessário, ok? Bom, esses animais têm hábitos noturnos, né? Então eles saem para caçar à noite, beleza? E o legal deles é o que nós vamos ver agora nesta outra figura aqui. Então preste atenção aqui, olha, tá? Então veja que de frente ele aparentava muito os outros artrópodes, mas olha agora uma figura mais aberta, né? Pegando todo o corpo. Um corpo um pouco diferente, né? É um corpo que ele se divide apenas em cabeça e o resto, né? O tronco, o resto, né? O resto dos segmentos, né? Então, é assim que se divide o corpo, né? Cabeça, tronco e pés articulados. Quantos pés articulados? Nós vimos ali, por exemplo, que crustáceos tinham de 5 pares para mais, né? Aracnídeos tinham 4 pares, né? Insetos tinham 3 pares. Quilópodes tem 1 par por segmento. Então, cada segmento desse aqui, você tem 1 par de patas articuladas. E aí, se ele tem 50 segmentos, ele vai ter 50 pares, né? Ok? Diferente dos diplópodes. E aí, quando nós vamos olhar os diplópodes, olha só como é que eles não são tão parecidos assim, né? Olha essa figura aqui. Dê uma olhada ali, por exemplo, na milípide tropical, né, que é o nome dessa espécie aí. Dê uma olhada na quantidade de patas que aparece ali, né? São muitas patas, não é mesmo? Né? Exato, olha ali, ó. Para cada segmento ali, aparentemente tem 2 de um lado e 2 do outro, não é isso? Porque, na verdade, por isso do nome, diplópodes, ela tem 2 pares por
segmento. Então, num segmento que tem ali 50, num corpo que tem 50 segmentos, então ela vai ter o quê? 100 pares, né? 100 pares de patas, tranquilo? O corpo também é um pouco diferente, né? O corpo ele é dividido em cabeça, um tórax com 4 segmentos e o resto, né? Que é o abdômen ali, né? Que tem ali muitos... Aí depende ali quantos pares vão ter, tá bom? Então, cabeça, tórax e abdômen, né? E aí, consequentemente, o número de pares ali, 2 pares de patas por segmento, tá bom? Esses indivíduos aqui, eles também têm antenas, né? Conforme vocês podem ver aqui, hábitos noturnos, mas eles não são carnívoros, né? Eles se alimentam ali, vivem em solos úmidos, se alimentam bastante ali de matéria orgânica, vegetais e tudo mais. Já é uma dieta mais balanceada, não é mesmo? Tá? Então, os diplópodes e os quilópodes fazem parte do grupo dos miriápodes, tá? E como é que é a fisiologia deles? Então, eu já preenchi aqui a tabela, aquela tabela milagrosa que nós começamos a semana passada, né? E vocês vão poder acompanhar aqui. Então, vamos lá. Vocês vão ver que eles são muito próximos dos insetos com respeito à questão ali da fisiologia, tá? Então, olha lá, a nossa tabelinha especial aqui, né? Sistema nervoso ganglionar e ventral, né? Olha, sistema respiratório traqueal também, né? Igualzinho dos insetos. Assim como o sistema circulatório que é aberto e o que circula nele é um líquido sem pigmentação, né? O hemolinfa, né? E o sistema digestório é completo com boca e ânus, tá? O sistema excretor também segue aquele esquema dos insetos. Lembra lá tubos de Malpighi? Tubos de Malpighi eu sempre tenho aos pares, né? Sempre fica da porção média do intestino para a posterior, né? E ali acaba jogando os restos metabólicos lá no tubo digestório, lá no intestino para que seja eliminado, né? Junto com as fezes. Então, eles também realizam ali por tubos de Malpighi. Agora, olha ali a questão do corpo, na divisão que eu comentei. Então, quilópodes, cabeça e tronco alongado e um par de patas por segmento. Enquanto que diplópodes, cabeça, tórax, abdômen, 2 pares. Beleza? Tá? E os acessórios ali, né, em quilópodes aparece a forcípulas, né? Que são essas mandíbulas, que são essas mandíbulas adaptadas ali, onde elas conseguem inocular a peçonha numa presa, né, para que eles se alimentem, tranquilo? Tá? Então fechamos ali, os diplópodes tem um par de antenas só, não tem forcípulas, tá? Fechamos aqui então os artrópodos, né? Um grupo que trouxe ali bastante advento da evolução, né? Então, os chamados conquistadores conquistaram vários ambientes, por quê? Né? Muito em função do seu exoesqueleto, muito em função da sua estrutura articulada, né? Então, tudo isso possibilitou eles a conquistarem todos ali, praticamente todos os ambientes, tá bom? Ótimo, fechamos então artrópodos, né? Trabalhamos ali crustáceos, aracnídeos, insetos, quilópodes e diplópodes. E também fechamos de quebra toda uma parte do reino animalia, em que o blastóporo dava origem à boca, né? Os chamados protostômios. Agora, nós vamos adentrar a um outro grupo de animais, os deuterostômios. Hoje, vamos descobrir o que são os equinodermos, beleza? Então, na sequência aí do seu livro, continue com ele aí. Nós vamos aqui para os slides conhecer, então, este grupo aí. O que ele traz de diferente aí para nós, tá bom? Beleza? Vamos lá, então, em 3, 2, 1 e equinodermos. Então, vamos falar do novo filo aqui, agora equinodermos, os equinodermatas, né? Filo ali que apresenta como característica inicial que nós não vimos até agora, a formação de ânus no blastóporo em primeiro lugar, né? Primeiro ânus, depois a boca. Então,
ele passa a ser deuterostômios, tá? Então vamos ali para as características gerais dos equinodermos, então, ó, simetria pentarradial, igual aconteceu lá nos quinidários, né? Nós vimos ali, por exemplo, são assimétricos os poríferos, aí pentarradial os quinidários, depois a gente vê um monte de organismos que são de simetria bilateral, e enfim, temos aqui outro de simetria pentarradial, que são os equinodermos, tá? Deuterostômios, triblásticos, já comentei, né? Uma vez que apareceu o terceiro folheto germinativo, né? Celomados, mas são animais com, olha só que interessante, endoesqueleto, né? Nós vimos ali que artrópodos, acabamos de ver, apresentavam exoesqueleto. Agora nós temos endoesqueleto, uma novidade, né? Endoesqueleto calcáreo, né? Mas olha só, duas observações interessantes, né? Exclusivamente marinhos, então não é nem aquático, é marinho mesmo. Nós só encontramos então em água salgada. E sistema ambulacrário ou hidrovascular, sistema exclusivo desse filo. Mas o que é isso? O que é esse sistema, né? Então a gente vai conhecer um pouquinho disso aqui, tá bom? Vamos olhar aqui então essa figura na página 23, que traz lá falando um pouco ali da questão do endoesqueleto, né? Então ali nós temos o ouriço do mar, né? Então, equinodermos eu vou encontrar ouriço do mar, serpente do mar, pepino do mar, estrela do mar, tudo isso faz parte deste filo aqui, tá? Então vamos olhar ali, equinodermos, gente, ele tem uma situação também bem interessante. A pele é cheia de espinhos, né? Como se fossem espinhos, né? Machuca, né? Tem que ter cuidado ali quando entramos em contato com os equinodermos, né? Então aqui, ó, olha aqui. Então aqui eu tenho espinhos, né? Eu tenho pápulas, né? O que são essa estrutura, tá? As pápulas são placas branquiais que vão auxiliar ali no processo de trocas gasosas, né? No processo respiratório, né? E eu tenho uma estrutura ali chamada pedicelária, tá? O que essa estrutura traz, né? Essa estrutura ela tem uma finalidade que é a remoção de detritos, porque esse indivíduo está constantemente em contato ali com água, com sujeira, com tudo mais, né? Com areia, com micro-organismos, né? Então tem essa estrutura ali que tem a finalidade de remover os detritos ali que acabam depositando neste animal, justamente também por causa da questão do corpo dele, tá? Bom, quantos grupos tem? Eu tenho aqui então 5 grupos. Olha lá. Asteroidea, estrela do mar, olha que bonitinho aqui, né? Olha só que nome, Ophiuroidea, né? Os ofiuros, né? Nós temos aqui a serpente do mar e é o único grupo em que eu não tenho a presença de ânus. E isso vai influenciar lá no sistema digestório. Ele é completo, menos para esse grupo aqui, tá? Eu tenho a Actinoidea, que é o ouriço do mar, né? Eu tenho aqui também a Holoturoidea, que é o pepino do mar, e eu tenho a Crinoidea, que é o lírio do mar. Então eu tenho 5 grupos aqui, né, dentro deste filo equinodermas, tá? Dentro dos equinodermatos. E esses grupos todos aí dos equinodermos apresentam uma fisiologia interessante, né? Sistema ambulacrário hidrovascular. Então vamos tentar entender o que é isso. Preste atenção nessa figura aqui na página 25, tá? Então aqui eu tenho a anatomia aqui de uma estrela do mar, né? E aqui em detalhes do sistema ambulacrário. Vamos ver quais são as funções que ele está relacionado. Olha ali, ó, locomoção, captura de alimento, fixação do substrato, trocas gasosas até excreção. Então, é o cara que faz tudo, né? Ele vai fazer tudo nos equinodermos. Mas vamos ver como é que ele está estruturado. Então, dê uma olhada aqui que existe
uma região central, um anel central ali, né? Esse anel central ele fica abaixo de uma placa que tem furinho, chamada placa madrepórica. Essa placa vai ter poros e ali vai adentrar água. E essa água vai ser canalizada por esses tubos. Dê uma olhada que, olha aqui, aqui e aqui, você está vendo? Então tem canais radiais que saem desse tubo, desse anel circular, esse anel central. Esses canais radiais, então, esses canalículos, eles têm umas estruturas interessantes aqui. Aparece um zoom aqui, ampolas, né? Ampolas contraídas, ampolas dilatadas, o que é isso? Então, vamos tentar entender. A água vai entrar nesses canais. Então, vai irrigar todos os canais com água, perfeito? Essas ampolas aí vão servir para tentar controlar a pressão da água. Uma hora a pressão vai estar maior, uma hora a pressão vai estar menor. E isso influencia, por exemplo, na rigidez desses pés ambulacrários, se eles saem para fora ou não do animal. Então, por exemplo, quando aumenta a pressão da água nesses canais, nessas ampolas, o que acontece? Os pés ficam mais rígidos, né? Quando diminui a pressão, a tendência é que o pé relaxe mais. Então, esse sistema inovador de controle de pressão da água dentro desses canais permite a esses animais, esse grupo, fazer todas essas funções. Só eles têm essa estrutura dentro do seu corpo, beleza? Então, quando falar em sistema hidrovascular ou ambulacrário, você já sabe, é equinodermos, tá? E funciona com a regulação de pressão interna da água nesses canaizinhos, tá bom? Uma outra situação que é bem legal comentar aqui, por exemplo, tá? É a questão ali do sistema nervoso. Já vou me emendar aqui que tá fácil, né? Então, o sistema nervoso, ele também circula esse anel circular e também sai dali feixes radiais para tentar cobrir todo o animal. Mas é um sistema nervoso primitivo, um sistema nervoso mais rudimentar. E isso vai ser importante daqui a pouco quando nós falarmos em reprodução, tá bom? Beleza? Deu para entender essa questão dos pés ambulacrários? Olha aqui, ó. Então aqui eu tenho um detalhe aqui, os pés ambulacrários, né? Que eles vão acabar deslizando sobre a superfície, sobre o substrato, né? Tentando procurar ali alimento, tentando fixar. Então tem todo um aparato ali de função atribuído a esse sistema ambulacrário, tá? Bom, vamos falar então um pouco da fisiologia geral, então. A respiração é branquial, né? Na maioria, na estrela do mar, mas no pepino do mar é por árvores respiratórias, onde ali consegue obtenção do oxigênio, tá? O transporte de nutrientes é por líquido cenomático, ou seja, nós não comentamos aqui a questão do coração. Por quê? Porque aqui praticamente é inexistente. Aqui o transporte de nutrientes é feito via líquido celomático, tá? A excreção é feita sistema hidrovascular, né? O sistema hidrovascular faz quase tudo, tá? O sistema nervoso é pouco desenvolvido, já comentamos, e o sistema digestório, ele é completo, menos em ofiuros. Ofiuros, ele é o quê? Incompleto. Então, quando vê a serpente do mar lá, ela não tem ânus, tá? Nos outros animais tem. E a região da boca eu chamo de região oral, né? E do lado, um pouco mais ao lado, eu tenho o ânus, eu chamo de região aboral, tá bom? Falando em boca, olha só que estrutura interessante aqui, a lanterna de Aristóteles, que eu encontro no ouriço do mar, tá? Então são essas estruturas aqui, em torno de 5, né? Que vão ali tentar capturar alimento no substrato, inclusive se alimentando de algas, né? Então é legal ver essa estrutura, essa boca aqui. E por falar em boca, uma outra observação interessante. Você sabia que na hora que a estrela do mar, por exemplo, está caçando lá o seu alimento, ela projeta o estômago para fora? Pois é, ela com aquelas
aqueles tentáculos ali, né? Aqueles braços com os braços, né? Então, quando ele chega no alimento, ela fica em cima dele, né? Então, a boca fica localizada em cima do alimento, no alvo dela, e aí ela faz o que? Ela projeta o estômago para fora, né? Então, por exemplo, nos mexilhões, né, e alguns outros moluscos que ela se alimenta, então ela projeta o estômago para fora. Na hora que ela projeta o estômago para fora, o estômago cresce em direção ao animal e acaba jogando enzimas digestivas ali, que vai fazendo o quê? Vai diluindo o animal ali aos poucos para que ela se alimente. Então, até interessante essa ação do sistema digestório ali da estrela do mar para tentar obter o seu alimento. Então, a estrela do mar, por exemplo, é carnívora, mas o ouriço do mar, não. Ele já tem uma dieta mais leve, né? Mais tranquilo, beleza? E quanto à reprodução? Esses animais todos são dioicos, ou seja, de sexo separado. Se são de sexo separado, então a reprodução só pode ser o quê? Cruzada. Só que a reprodução é cruzada, mas a fecundação é externa, ou seja, eles jogam os gametas ali na água para que ocorra a fecundação. E depois que ocorre a fecundação, ocorre a formação de larva. Por isso, então, que nós dizemos o quê? Nós dizemos que o desenvolvimento é indireto, tá bom? Mas lembra o que eu comentei a respeito do sistema nervoso e qual que é a relação com a reprodução? Vamos lembrar assim, lá nos poríferos eu não tinha sistema nervoso, né? E eles conseguiam fazer a reprodução por um mecanismo chamado de regeneração. Não é isso? Lembram disso? Regeneração também apareceu, ou laceração, mas que aí por regeneração dava origem a novos organismos, lá na planária. E nunca mais se ouviu falar nisso, porque o sistema nervoso tornou cada vez mais complexo, os animais tornaram cada vez mais complexos, e você fica difícil regenerar. Mas aqui, na estrela do mar, por exemplo, em alguns outros componentes desse filo, é possível fazer a regeneração sim. Então, partes desse animal, quando tem lá, por exemplo, um corte radial, ele consegue se regenerar em um outro animal, tá bom? Então, uma curiosidade que apareceu aqui novamente, né, nos equinodermos, beleza? Deu para entender aqui? Tranquilo, né? Um filo relativamente curto, né? Com algumas especificidades importantes, né? Mas que aí permitiu a gente também trabalhar ele nessa aula de hoje, tá? Já preparando pro bicho-papão, que são os cordatos. Os cordatos realmente são muito complexos de trabalhar, mas aqui tranquilo, tá? Fácil entendimento, né? Tentem dar mais uma leitura no teu material aí e fazer o exercício, tá? Eu vou deixar aqui os exercícios, então, para vocês darem uma olhadinha com carinho, tá? E a gente vai tentando resolver ele conforme as nossas lives vêm aí durante a semana, beleza? Combinado? Pessoal, obrigado pela audiência, um grande abraço para todos vocês, se cuidem com a Covid, se cuidem com o coronavírus, tá? Isolamento social é importante nesse instante, tá bom? ISP com você no dia a dia, né? Na semana a semana aí nesse isolamento social, tá bom? Grande abraço e tchau para vocês. Tchau, tchau.